A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma das narrativas mais impactantes do livro de Daniel no Antigo Testamento e carrega profundas lições espirituais, históricas e simbólicas. Esses 3 jovens hebreus se tornaram personagens célebres por sua fé inabalável em Deus e pela coragem de enfrentar a morte ao recusar adorar um ídolo erguido pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. A história acontece em um contexto de exílio, quando Jerusalém havia sido conquistada e parte da população judaica levada cativa para a Babilônia. Entre esses cativos estavam Daniel e seus 3 amigos, que mais tarde ficariam conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos dados a eles, substituindo seus nomes originais hebraicos Ananias, Misael e Azarias. A mudança de nomes tinha a intenção de apagar sua identidade judaica e vinculá-los à cultura e à religião pagã babilônica. Desde cedo, os 4 jovens se destacaram pela sabedoria e pelo caráter íntegro. Nabucodonosor ordenou que fossem treinados para servir em sua corte, recebendo educação babilônica, alimentação específica e instruções segundo a cultura daquele império. Porém, mesmo em terra estrangeira, permaneceram fiéis aos princípios da lei de Deus, recusando-se a se contaminar com comidas sacrificadas a ídolos. Essa fidelidade lhes trouxe favor diante de Deus, e eles passaram a ser reconhecidos por sua inteligência, discernimento e coragem. O episódio mais famoso da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego está registrado no capítulo 3 do livro de Daniel. Nabucodonosor, no auge de sua soberba e poder, mandou construir uma estátua gigantesca de ouro, com cerca de 30 metros de altura, erguida na planície de Dura. Ele ordenou que todos os povos, nações e línguas presentes em seu império se prostrassem diante dessa imagem quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. Aqueles que recusassem seriam imediatamente lançados em uma fornalha ardente, como demonstração de poder e punição exemplar. Quando o momento chegou e a multidão obedeceu, apenas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé, recusando-se a se curvar diante da estátua. Sua postura chamou atenção e logo foi denunciada ao rei, que ficou furioso e mandou chamá-los. Nabucodonosor tentou persuadi-los, oferecendo uma nova chance de adorar a estátua. Mas os jovens responderam com uma das declarações de fé mais notáveis da Bíblia. Disseram que não precisavam se defender diante dele, pois o Deus que serviam era poderoso para livrá-los da fornalha e da mão do rei. E mesmo que ele não os livrasse, ainda assim não adorariam a estátua. Essa resposta demonstra uma fé que não estava condicionada ao resultado, mas firmada na obediência absoluta a Deus. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e que os 3 jovens fossem amarrados e lançados no fogo. O calor era tão intenso que os soldados encarregados de jogá-los morreram ao se aproximar das chamas. No entanto, quando o rei olhou para dentro da fornalha, ficou espantado. Viu não apenas 3 homens, mas 4, andando livres no meio do fogo, sem estarem feridos. O 4º homem tinha a aparência de um ser celestial, e muitos intérpretes cristãos acreditam que se tratava de uma manifestação do próprio Filho de Deus, uma presença divina que desceu para proteger os fiéis. Nabucodonosor então chamou os jovens para fora da fornalha. Para surpresa de todos, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos. Suas roupas não estavam chamuscadas, seus cabelos não foram atingidos e nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. Diante desse milagre, o rei ficou maravilhado e proclamou que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois nenhum outro Deus poderia salvar de tal maneira. Ele ainda promoveu os 3 jovens a posições de honra dentro do império. Essa narrativa é carregada de significados espirituais e morais. Primeiro, mostra que a fidelidade a Deus exige coragem para enfrentar as maiores pressões sociais e políticas, mesmo quando a vida está em risco. Também revela que a proteção divina não significa a ausência de provações, mas sim a presença de Deus no meio delas. Os 3 jovens não foram poupados da fornalha, mas foram preservados dentro dela. Isso se tornou um símbolo de que Deus caminha com seus fiéis nos momentos mais difíceis e que a fé pode transformar a maior tragédia em testemunho de vitória. Outro ponto relevante é o impacto que a fidelidade de poucos pode ter sobre muitos. Ao permanecerem firmes, Sadraque, Mesaque e Abednego não apenas testemunharam seu amor a Deus, mas também influenciaram um rei poderoso e todo um império, mostrando que a verdadeira autoridade pertence ao Senhor do céu. A narrativa ainda é lembrada como um exemplo de resistência contra sistemas opressores e idolatria, inspirando gerações a não negociarem sua fé em troca de segurança ou privilégios. Do ponto de vista histórico, a história reflete também o ambiente de dominação babilônica e os choques culturais entre povos conquistados e impérios pagãos.
Os jovens hebreus representam a resistência de uma identidade religiosa e cultural diante da tentativa de assimilação e apagamento. O milagre, por sua vez, reforça a ideia de que a aliança com Deus é indestrutível e que ele é soberano sobre qualquer poder humano. Portanto, Sadraque, Mesaque e Abednego não são apenas personagens de um relato antigo, mas modelos de fé inabalável, coragem e fidelidade. Sua história continua a ecoar ao longo dos séculos como um testemunho vivo de que a confiança em Deus pode sustentar o ser humano diante das maiores adversidades, provando que mesmo diante do fogo mais intenso, a presença divina é suficiente para garantir vitória e esperança.